Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Olá, meus caros amigos, aqui quem vos fala é a voz da escuridão, Mário Saudade, teu criado. À minha frente, o estegonaldo Ricardo Boca Negra na mesa de som trazendo os melhores efeitos sonoros. Atrás do Ricardo, antes da divisória de vidro, há um sofá antigo de courino vermelho escuro. E nele está dormindo Pedro Morbid. Eu sinceramente não sei porque ele não vai dormir na casa dele. De toda forma, está no ar o programa número 1 da noite da cidade mais obscura do país, Cartas da Meia-Noite. E no programa de hoje vamos ouvir a história da A Criança na Foto. Solta o som, Ricardo. Olá. Se essa carta for lida ao vivo, por favor, apenas diga que veio de um ouvinte do interior. Eu não quero que a minha família ouça meu nome ou que relacione isso com o que eu vou contar. Por mais que todos tenham vivido essa história comigo, eu sou o único que ainda tem pesadelos com isso. O que eu posso dizer é que eu tenho 56 anos e podem me chamar de Paulo. Aconteceu já há algum tempo, num domingo, no sítio de nossa família. Meu tio Geraldo fez esses tempos 80 anos. Teve a ideia de juntar todo mundo para um churrasco. Fazia tempo que não nos reuníamos. Depois do almoço, entre risadas e carne mal passada, alguém teve a ideia de descer no porão da casa e pegar aquelas caixas de fotos antigas. O tipo de coisa que só se faz quando o sol ainda está alto e o cheiro de infância paira no ar. Eu, meus primos, tios e sobrinhos nos sentamos ao redor da mesa grande da varanda. Foram saindo fotos dos anos 80, 70 e até mesmo algumas dos anos 60 e 50. Todas, evidentemente, as mais antigas em preto e branco, ou com aquele tom sépia que parece guardar mais segredos do que lembranças. E foi quando alguém puxou aquela foto. Era uma das mais antigas. Mostrava o aniversário de 50 anos de nossa avó, em 1975. A matriarca, a avó Dona Carmelita, falecida há mais de 20 anos. A foto era bonita, nítida, tirada com uma câmera profissional da época. A avó no centro sorrindo com poucos dentes e vestida com uma blusa de renda branca. Ao seu redor, uma porção de crianças batendo palmas. Eu tinha 6 anos. Estava ao seu lado. Mas sinceramente não me lembrava desse dia. Todos netos, sobrinhos e primos pequenos. 20, talvez 30 crianças na imagem, todo mundo sorrindo. Todo mundo reconhecível. Menos um. Era um menino sentado à esquerda da vovó, um pouco afastado do resto. Usava uma camisa xadrez, tinha o cabelo repartido ao meio. A expressão era estranha, séria demais, quase chorosa. Ele olhava direto para a câmera e ninguém, absolutamente ninguém, conseguia se lembrar quem era ele. Ué, será que é filho de algum vizinho? Alguém perguntou. Um primo distante, talvez. Não é o filho do Cezinha? Quem tirou essa foto? E será que foi o próprio fotógrafo que colocou o filho dele aí na foto? As suposições foram surgindo.
mas ninguém sabia dar uma resposta. Todos ali, mesmo os mais velhos, disseram a mesma coisa. Nunca vimos esse menino. E o que me deixou mais incomodado foi que, mesmo em meio a tantos sorrisos, ele parecia deslocado, quase transparente, como se não pertencesse à cena. Dona Neuza, a irmã mais velha da minha avó, que ainda está viva com seus 90 anos, foi chamada à varanda. Mostramos a foto e ela franziu a testa. Minha tia, Dona Neuza, a tia-avó, irmã da minha avó, bem velhinha. Ela olhou, seu rosto ficou estranho. Esse menino aí, ela disse, apontando com o dedo fino e trêmulo. Esse eu já vi. Mas não era ninguém da família. Silêncio. Eu lembro dessa cara. Ele estava chorando antes da foto. Ele disse que queria ir embora. Mas como assim, tia? Perguntou meu primo Cláudio. Como ele foi parar na foto? Ela hesitou. Ele apareceu. Só isso. Ele apareceu lá no dia da festa. Sentou do lado da sua avó como se fosse da casa. Ninguém sabia quem era. Achamos que era filho de algum vizinho, como vocês disseram. Mas ninguém veio buscá-lo. E no fim do dia... ele não estava mais lá. Aquilo caiu como um balde de gelo na roda. Ficamos todos em silêncio por alguns segundos. Mas então, por que ninguém nunca falou disso antes? Perguntei. Porque sua avó pediu, disse Dona Neuza. Ela pediu para ninguém comentar. Ela disse que o menino tinha olhos de gente que já se foi. Que não era para ele estar lá. Naquela noite, voltei para casa com um incômodo que não me abandonou. Peguei a foto emprestada e passei horas observando, ampliando, revirando os detalhes, e quanto mais eu olhava, mais certeza eu tinha de que aquele menino estava me olhando de volta. E na madrugada eu sonhei com ele. Estávamos todos ao redor da mesa, como na foto, mas a cena estava parada. Ninguém se mexia, exceto ele. O menino me olhava, os olhos enormes, cheios de tristeza, e ele dizia: Você está no meu lugar. Acordei suado, ofegante, com a garganta seca. No dia seguinte, mandei escanear a foto e usei um programa de reconhecimento facial. Fiz por brincadeira, ou talvez buscando uma explicação. Queria ver se conseguia encontrar correspondência com alguma base pública. Usei um site que cruza traços faciais com artigos antigos. E eu vi que a imagem ficava rodando e nada. Deixei a tela minimizada e fui resolver as minhas coisas na rua. Depois do almoço ainda dei uma olhada e nada, ainda procurando. Eu sei como são lentas essas inteligências artificiais, então deixei lá rodando no computador. Somente perto de anoitecer, quando eu já tinha esquecido do assunto, ao me sentar para fechar os problemas do dia a dia, desligar tudo, foi que apareceu a mensagem. Registro encontrado. Nome: Cipriano Souza da Cruz. Nascimento: 1969. Data de falecimento: 1975. Causa da morte: afogamento em poço artesiano. E o local? As coordenadas batiam com o nosso sítio. O sítio da nossa família. Na mesma hora, um arrepio percorreu minha espinha. O nome, Cipriano Souza da Cruz, não me era familiar.
Perguntei no grupo da família se alguém conhecia. Ninguém respondeu. Só minha prima Luciana reagiu com emoji de interrogação. O resto ficou em silêncio. Sabe quando você está no grupo da família e faz uma pergunta e ninguém fala nada? Morre o grupo. Era como se todos evitassem tocar no assunto, como se o nome tivesse poder. Fui atrás por conta própria. Pesquisei em cartórios, arquivos públicos digitalizados e até em jornais antigos da região. E, finalmente, numa matéria escaneada de um jornal de 1975, eu encontrei. Criança de 6 anos morre ao cair em poço no sítio da família Cruz. O acidente ocorreu durante a festa de aniversário, a festa da foto. Segundo relatos, o menino Cipriano havia se afastado do grupo e desaparecido por horas. O corpo foi encontrado no final da tarde por um dos primos, boiando em um antigo poço desativado no fundo do terreno. Testemunhas disseram que a criança vinha reclamando de frio e que queria ir embora. A família pediu discrição e que o nome fosse omitido por respeito. Eu fiquei congelado. Eu percebi algo. O sítio da matéria era o nosso, mas Cruz. Nosso sobrenome não é Cruz, nunca foi Cruz. Família Cruz, sítio da família Cruz? Nunca foi? Ou será que foi? Voltei para a foto, ampliando o canto inferior direito. Percebi algo que antes não havia notado. Quase imperceptível. A sombra do banco de madeira onde a avó se sentava. A ponta de um sapato molhado. Escuro. Fora do lugar. Como se algo ou alguém estivesse emergindo na sombra. Fui tomado por uma sensação de urgência. Peguei o carro e dirigi de madrugada até o sítio. Cheguei perto das 3 da manhã, com o céu encoberto e o silêncio tão denso que parecia sufocar. Entrei com a chave antiga que guardava comigo. Luzes apagadas, somente os grilos e o estalar ocasional da madeira velha. Eu segui até os fundos da casa, onde havia sim um fundo, um poço ali, antigo, de pedra, tampado com uma tampa enorme de cimento dessas redondas, como se fosse tampa de fossa. Sempre disseram que estava selado, mas ao me aproximar, senti o cheiro de terra molhada e percebi algo absurdo. A tampa estava levemente fora do lugar. Com muito esforço consegui empurrá-la. Um bafo gelado subiu das profundezas. Usei a lanterna do celular. E lá dentro, a água era escura, silenciosa. E foi quando eu escutei. Ô Paulo! Paulo! Um sussurro veio de dentro. Era uma voz infantil. Era uma voz baixa. Era uma voz triste. Paulo! Você está no meu lugar. Meus joelhos fraquejaram. Dei 2 passos para trás e caí sentado. O celular caiu no chão e a lanterna virou para mim. Foi aí que eu vi a silhueta. Ao lado do poço, tinha uma criança. Tinha uma criança ao lado do poço, parada, olhando. Camisa xadrez, cabelo repartido, olhos fundos, aguados, molhado dos pés à cabeça. Mas a pele era cinza, a pele era enrugada, como couro esquecido. Um horror. Fora o cheiro de mofo e ferro velho enchendo o ar. Tentei levantar, mas não consegui. Meus músculos não respondiam. A criança se aproximou. E quanto mais perto vinha, mais o mundo parecia escurecer ao redor. O ar rarefeito. A lanterna do celular começou a piscar. Quem é você? Quem é você?
Você me tirou do meu lugar. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Tentei dizer, mas a voz saiu rouca, falhada. Você tomou o meu lugar. Você me empurrou no poço. Eu era o Paulo. Eu era da família. Você era a criança. Você era a criança que havia aparecido do nada. Meu coração batia forte. Eu sinceramente não sabia do que ele estava falando, mas era uma criança e estava dizendo coisas para mim. E dizia com muita naturalidade e firmeza: você tomou o meu lugar naquele dia. E agora eu quero voltar. E você vai ter que me deixar voltar. Um estalo seco cortou o ar. A tampa do poço se moveu sozinha, voltando a cobrir a abertura com um som surdo. E a criança sorriu. Mas foi um sorriso quebrado, como quem simula algo que se esquece como faz. E então sumiu. E eu desmaiei ali mesmo. Fui encontrado pela caseira, Dona Nilda, pela manhã. Disseram que eu tive uma crise nervosa. Eu não contei nada para ninguém. Mas desde então, tudo mudou. Confrontei a minha tia-avó. E depois de muito insistir, de implorar pela verdade, a tia Neuza resolveu contar. Aquela criança que chegou do nada e ninguém conhecia. Aquela criança era você, menino. Aquela criança que chegou perdida, que não sabia onde estava e que queria ir embora. Era você. Quando o Paulinho, o verdadeiro Paulo, filho da Nice, que é a sua mãe, quando ele caiu no poço, quando a gente o encontrou boiando naquele buraco escuro, a Nice e o Sérgio perderam a razão. Eles ficaram loucos. E você, o menino que estava perdido, o menino que não sabia onde estava, correu para os braços do casal, que estava ali, sentados ao chão chorando, implorando pela volta do Paulinho, do filho deles, que estava morto, ninguém sabe como. Os dias foram se passando, e você continuou ali, acalentando o coração da Nice, fazendo companhia para o Sérgio. Você ficava ali sentadinho no quintal, brincando com os brinquedos do Paulinho. Eu, sinceramente, queria chamar a polícia para te devolver para sua verdadeira família, seja lá de onde elas vieram, seja lá de onde ela fosse, mas a Nice não deixou. E sua avó apoiou ela, e o Sérgio apoiou ela, e ela decidiu te adotar no lugar do Paulinho, usando os mesmos documentos do filho morto, como se fosse você, já que você deveria ter a mesma idade do filho que caíra no poço. Vocês aparentavam ter a mesma idade e eram até meio parecidos. Ninguém sabe como ele morreu, meu filho. Mas você foi um anjo na vida deles. Você foi um anjo na vida do casal que perdeu o filho. Aquela criança na foto, chorando e querendo ir embora, era você. Minhas pernas começaram a tremer. Eu comecei a suar frio e gaguejar. Eu tremia também as minhas mãos. Eu não conseguia nem me segurar. Eu não acreditava. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Aquela criança me olhando ao lado do poço. Aquela criança apontando o dedo para mim e dizendo:
Você tirou o meu lugar. Você não deveria estar aí. Eu quero voltar. Você vai ter que me deixar voltar. Era o verdadeiro Paulo, o Paulinho, criado por sua família biológica, até o dia em que eu apareci e acabei com tudo. Eu não poderia morrer sem contar a verdade. Pelo menos para quem não me conhece. É um peso que sai do meu coração. Eu até hoje não sei de onde eu vim e nem o porquê eu tomei o lugar daquela criança. Eu não lembro de ter empurrado aquela criança para dentro do poço. Mas eu peço, eu imploro, que você, Paulinho, o verdadeiro Paulinho, me perdoe para sempre.